Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais esta sessão do nosso primeiro ciclo de apresentações online do PNUM. O nosso convidado de hoje é o Frederico Holanda, a quem eu agradeço pela disponibilidade para estar aqui hoje connosco. Ele irá fazer a apresentação Arquitetura, Encontros e Esquivanças. O Frederico é professor titular aposentado da Universidade de Brasília. É um dos nomes mais importantes da morfologia urbana brasileira. Por isso, não são necessárias grandes apresentações, mas ainda assim eu gostaria de sublinhar alguns aspectos. O Frederico tem uma produção científica impressionante, com um conjunto de textos, livros, artigos que influenciaram muitos de nós. Eu destacaria o Espaço de Exceção, que é um texto com uma quantidade absolutamente notável de citações, o que de algum modo reflete esse peso e essa influência. O Frederico, ao longo destes anos, tem vindo a orientar um conjunto de teses de doutoramento, talvez até de algumas pessoas que estejam aqui presentes, porque são tantas até hoje, e nos últimos anos, com a sua editora, ele tem vindo a publicar textos de um conjunto de autores, como o Luís Amorim, que está aqui na audiência, o Vinícius Neto, o Valério Medeiros, entre outros. Nesta breve apresentação, não posso deixar de referir também o contributo do Frederico para esta rede, para o PNUM, através da sua participação no Conselho Científico do PNUM, através da coordenação da Conferência de Brasília de 2015, que ele organizou com a Gabi Tenório, e, por fim, através do seu trabalho de editoria na Revista de Morfologia Urbana entre 2013 e 2018. Tudo isto reflete a sua importância no desenvolvimento na nossa rede lusófona de morfologia urbana. Sem mais demoras, pedi então ao Frederico para começar a sua apresentação. E obrigado, mais uma vez. Muitíssimo obrigado, Vitor, pela generosa apresentação. Deixa eu tentar partilhar minha tela aqui. Share. Ok, por favor, me confirme se está em tela cheia. Sim, não? Sim. Ok. Está tudo ok. Ok, beleza. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender de quando e onde vocês virem esta fala, no espaço cibernético. Leio um pequeno introito. Faço a apresentação desde nosso refúgio praieiro bucólico no litoral oeste cearense, na nossa segunda residência, a Casa da Gangorra, Canaã, Trairi, Ceará, Brasil. Inicialmente, agradeço um honroso convite de Vitor Oliveira e a oportunidade de compartilhar estas reflexões. Elas foram produzidas no contexto de um longevo grupo de pesquisa, o Dimensões Morfológicas do Processo de Urbanização, nosso querido DIMPO, fundado 35 anos atrás. O marco teórico desenvolvido subjaz a nossa prática pedagógica, de pesquisa, de projeto e de extensão desde então. Os colegas, parceiros e amigos, docentes e discentes que o construímos, também informam as ideias que lhes apresento. Há pouco li o fascinante livro de Leonardo Padura, Água por Todos os Lados. Na varanda da casa, ao embalo dos alísios vespertinos, manhã é hora de praia, sobre, essencialmente, sua cubania, o senso de pertencimento a Cuba. Essa, abre aspas, ilha mágica e ensolarada do Mar do Caribe.
Fecha aspas. O livro me lembrou que esta nossa casa foi levantada, tijolo com tijolo, no mesmo ano em que caía, pedra por pedra, o Muro de Berlim, 1989. Retrospectivamente, sinto-a simbolicamente como uma renascença. Não por acaso, ela tem toques palladianos, na planta quadrada, na simetria da fachada principal, na varanda pórtico proeminente, inspirações de La Rotonda. Finalmente, faço um jogo arriscado. Exponho a sua atenção, sobretudo teorias, algumas recentes, ou outras nem tanto, apenas com breves traços de empiria, a ilustrar o que estou a dizer. Escrevi esse texto buscando a concisão e a precisão. Não é? A gente tem horas que é melhor não improvisar, e eu queria passar clara essa mensagem inicial. Vamos ao sumário, aqui está, para vocês, para simples referência, e passamos ato contínuo à exposição. A literatura em arquitetura tem muitas definições que eu denomino de definições excludentes. A arquitetura é sempre construção com algo mais. Por exemplo, em Lúcio Costa, a arquitetura é construção com beleza. Mas não é melhor falar em desempenho estético em todos os casos? Não é melhor analisar a qualidade dos lugares como arquitetura, esteticamente, a partir de critérios bem explícitos? E, de qualquer forma, se eu fosse passar a régua de Lúcio Costa, nestes 3 exemplos, ela passaria à direita da imagem central. Vocês podem bem imaginar o que é que eu classificaria como construção e como arquitetura. Mas eu não uso a régua de Lúcio Costa. E aqui eu vou citar, durante a apresentação, alguns textos que eu não vou ler em totum, mas apenas para registro e eventual consulta, se for do interesse de vocês. Aqui, nesse texto clássico de 1930, Lúcio Costa caracteriza a arquitetura como construção com intenção. E é claro que intenção ele refere à arquitetura, construção esteticamente qualificada. Em segundo lugar, meu querido mestre Bill Hiller, para ele, a arquitetura é construção com reflexão. E a pergunta que eu faço é: não há processos mentais subjacentes a todos os casos? No caso da esquerda, não há conhecimento, um saber, por mais implícito, inconsciente, irreflexivo, social que seja, que informa a natureza deste lugar? Aqui está o texto do Bill, onde ele fala que edifícios são elevados ao status de arquitetura quando utilizados no nível do pensamento consciente. É problemático também no seguinte sentido: será que Oscar Niemeyer tinha sempre consciência daquilo que estava falando? Em terceiro, o Carlos Brandão. Para Kaká, a arquitetura é construção com arqué. E arqué no sentido de espírito de sistema, estrutura. E a minha pergunta é, baseado nesta foto clássica de Tuca Vieira, não há uma arqué, espírito de sistema, estrutura, em ambos os lados da foto? Melhor ainda, não há um arqué na relação entre ambos os lados da foto? E nesse trechinho, o Kaká dá um exemplo de como a arqué caracteriza primeiro o Renascimento, depois o maneirismo. Finalmente, outro querido mestre, Valdo Coutinho, para ele, a arquitetura é construção com filosofia. Mas esses lugares são filosoficamente neutros ou são artísticos em si mesmos? Nesse trecho daqui, Evaldo fala que os espaços da natureza são neutros e não conforme às sensibilidades humanas que os transformam em função de certos objetivos. Porém, no outro trecho do mesmo livro clássico, O Espaço da Arquitetura, ele dá uma dica para superar essa limitação, quando reconhece que na natureza existem figurações literáveis, pictóricas, esculturais, cinematográficas, e eu acrescentaria, arquitetônicas em si próprias. Em todos os casos, é problemático passar a linha demarcatória. E, para mim, este é um falso problema. Portanto, melhor eliminá-la. E aí eu vou fazer uma homenagem a Vitrúvio,
explanando a definição de arquitetura em latim. Arquitectura est locus cum populus, ou seja, lugares com pessoas, nem mais, nem principalmente menos. O corolário disso aqui é que temos de considerar quaisquer lugares com gente e avaliar seu desempenho como arquitetura. Primeiro, não há lugar sem gente, para o que nos interessa aqui. Claro que vocês podem citar uma depressão abissal no meio do oceano ou uma caverna subterrânea a 500 metros de profundidade a qual ninguém tem acesso, porém, eles interessam ao oceanógrafo ou ao geólogo, não nos interessam enquanto arquitetura na discussão que a gente está levando com vocês. Aqui é diferente. Há um sujeito a qualificar este lugar por sua presença ao registrá-lo. E este lugar lhe afeta corpo e mente, lhe afeta praticamente, lhe afeta expressivamente enquanto arquitetura. E este lugar não está vazio. Ninguém nunca viu um lugar vazio. Quando alguém olha, já não está vazio. O que olha, o olhar e o lugar são o mesmo. Sem alguém, não há olhar, tampouco lugar. Juan José Saer exprime poeticamente de forma maravilhosa essa ideia. Depois, não há gente sem lugar. Nós somos corpos concretos posicionados em tempos e espaços reais. Na teoria da arquitetura, eu sugiro que a gente tem duas grandes vertentes. O estudo das causas, ou seja, estudar como a arquitetura resulta de algo, determinações de todos os tipos, ambientais, econômicas, políticas, ideológicas. E a outra vertente, o estudo dos efeitos, e é nisso que foca o trabalho do nosso grupo de pesquisa. O impacto da arquitetura, em que ela resulta? Ela resulta nisto, em algo. No meio ambiente e nas pessoas. E nas pessoas, eu ofereço uma taxonomia para vocês em 8 aspectos ou dimensões de desempenho, se vocês quiserem, pelas quais a arquitetura responde a nossas expectativas sociais em relação a elas. E aqui eu faço uma nova seleção, dizendo para vocês que o foco principal, não exclusivo, claro, nunca é, mas o foco principal das minhas investigações são na arquitetura em seus aspectos sociológicos. E a ideia é que cada um daqueles rótulos, eles informam praticamente um campo de saber, ou, no caso, um subcampo de saber. Um subcampo de saber dentro da disciplina da arquitetura. A arquitetura sociológica estuda, pois, e é isso que eu tenho me esforçado por fazer, como a configuração urbana, a sintaxe, que é intrínseca à configuração, implica a distribuição de corpos no espaço e no tempo. Como o hábitos, e o conceito vem de Bourdieu, como vocês sabem, ou seja, a semântica é extrínseca à configuração, superposta a ela, convencional, histórica, mutante no tempo, implica também a distribuição de corpos no espaço e no tempo. E, ao fim e ao cabo, o que mais interessa, como essas coisas importam socialmente. Esse é o foco. Eu vou trabalhar com vocês um pouquinho o conceito de capitais, de uma forma inicialmente muito geral, e depois, em particular, para o que interessa. Nós vivemos a mobilizar, materializar, concretizar, ensinar vários tipos de capacidades, meios, ativos, recursos, poderes, capitais. Vem de Bourdieu novamente o conceito. E a literatura sociológica, normalmente, define 2 macroestruturas constituintes da sociedade, particularmente na sua vertente marxista, né? A infraestrutura de produção de bens e serviços e a superestrutura político-ideológica. Para os nossos fins, eu acrescento uma terceira, e chamo de estrutura socioespacial. Por seu lado, essas 3 macroestruturas se dividem em 7 tipos de capitais. E eu até achei legal, porque corresponde também ao mesmo número dos 7 pecados capitais. Piadinha à parte, meio sem graça, mas vamos em frente. E eu só queria dizer para vocês que eu não vou explorar os capitais iniciais, já fiz isso em outras ocasiões, mas aqui a gente não tem tempo. Eu queria dizer que eu rearrumei e, de certa forma, retaxonomei e complementei os capitais como aparecem na obra de Bourdieu, particularmente no livro A Distinção. Okay? Então, a estrutura socioespacial contém 3 capitais. Capital social,
e o capital espacial e o capital edilício. Vamos ver o capital social, como o primeiro dos capitais da estrutura socioespacial. É a capacidade do sujeito como função do pertencimento a um sistema de encontros e esquivanças. Arranjo de corpos que se realiza no espaço e no tempo, ou seja, quem, com quem, quantos, fazem o quê, onde, quando, durante quanto tempo. E eu vou dar 2 exemplos polares para a gente ilustrar a ideia. Primeiro, um exemplo tirado de um filme belíssimo, se não viram, vão atrás, por favor, vocês não vão se arrepender, de Kim Ki-duk, Coreia do Sul, 2003, Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. É a história de um monge que vive isolado nesse mosteirinho flutuante num laguinho entre montanhas imensas. A situação de isolamento não podia ser pior. Não podia ser pior ou maior. Física e social. Porque, nesse caso, um caso polar, extremo, o capital social dele é 0, ou seja, ele não tem relações com ninguém, a não ser hiperesporadicamente, como acontece no filme. Ele, basicamente, não encena o capital social, ele encena o capital cultural, ou seja, a sua denominação religiosa. Okay? O polo extremo, e se vocês encontrarem uma imagem com mais de 3,2 milhões de pessoas, é o que se estimou na missa do Papa Francisco em Copacabana, vocês, por favor, mandem para mim. Mas, nesse caso aqui, nós temos, não por acaso, nesse espaço, Copacabana, com suas características de alta centralidade urbana, alta densidade, uma diversidade enorme de sujeitos sociais, e essa disponibilidade de espaço na praia é emblemática, não foi por acaso aqui que aconteceu este evento. Claro que a gente pode dizer que ainda não estamos no âmbito das redes sociais, redes não no sentido cibernético mais recente, mas no sentido da relação entre pessoas, ou seja, esta reunião de corpos nesse espaço ela é fugaz e ela é mais potencial do que real, mas, mesmo assim, ela é extremamente importante. E pesquisa corrente do Vinícius Neto e colegas da Federal Fluminense tem mostrado que a praia, isso é importante também, é o local público onde mais se superpõem as classes sociais no âmbito público. Isso é muito interessante e também chama atenção para a importância de Copacabana nesse momento. Passemos agora a exemplos intermediários. E eu vou referir algumas batalhas nesta guerra dos lugares, guerra pela qual se faz a produção e apropriação dos espaços da cidade, como bem mostrou a Raquel Rolnick nesse livro excelente que ela escreveu. A história da Feirinha da Torre é uma história emblemática. Ela existiu no sopé do monumento da Torre de TV em Brasília, a oeste da plataforma rodoviária, que é o cruzamento dos 2 elementos estruturadores do plano piloto de Brasília, o eixo rodoviário e o eixo monumental. Okay? Aqui, a oeste da plataforma, está numa colina artificial implantada a torre de televisão, e a 150 metros de altura ela tem um mirante, do qual se descortina o mais famoso cartão postal da cidade, a esplanada dos ministérios e parte significativa do eixo monumental. Pois bem, o mirante atraiu turistas que atraíram artesanato, que atraíram mais gente, mais turistas e que começaram a atrair a população local. Enfim, num efeito bola de neve e sinergia típica dos processos urbanos, o local se transformou numa verdadeira festa semanal. Essa é uma imagem de um fim de semana comum. Sábados e domingos era isso que a gente tinha na feirinha da Torre de TV. E, quando as nossas crianças eram pequenas, não tinha fim de semana praticamente que a gente não fosse na torre de televisão. Aqui vocês veem as pessoas sentadas, reparem que elas estão voltadas para a rampa da colina em direção à esplanada dos ministérios, de onde se tem as melhores vistas. E o mais interessante, nós fizemos uma enquete antes de a torre ser removida. Ela foi removida, eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês. E o que é mais interessante, as principais razões declaradas pelos visitantes, pelos frequentadores do local, não era a visita ao mirante para ver as vistas, não eram as comidinhas, não era o artesanato. Era simplesmente olhar gente e encontrar
pessoas. Aqui vocês têm minha mulher e nossas 2 crianças nesse registro que, felizmente, eu guardei comigo de 40 anos atrás. Isso é muito interessante. Vejam como Benedict corrobora essa ideia quando ele fala nos lugares públicos em cidades movimentadas, né? Que as pessoas não estão lá para ver os marcos visuais e para ver o espaço, ele coloca entre aspas, mas é para ver-se mutuamente em cordiais interações. Pois bem, acreditou-se em 2010 que a feirinha feria a percepção do monumento arquitetônico, a Torre de TV. E ela foi trasladada para essa parte de trás da colina da torre, com piores condições de acessibilidade, brisas visuais, identidade e orientabilidade. Neste sítio horroroso de estéril e sem as vistas privilegiadas para o nascente. Quando eu soube da remoção final, eu fiz questão de fotografar às 16h de um sábado o local antes da remoção, depois da remoção da feira. Agora, ao contrário, olhando para o oeste, os estandes ainda no local, antes da remoção, depois da remoção. Em Brasília, vale o aforismo: monumento bom é monumento deserto. Lamentavelmente, a remoção contou com o apoio e o incentivo, naquele momento, do IFAM. Vamos passar ao capital espacial agora, que é o primeiro dos 2 capitais, o espacial e o edilício, que constituem o capital arquitetônico, dentro da estrutura socioespacial. Eu me inspiro para essa subdivisão, que não existe nesses autores, em Bill Hiller e Milton Santos. Eu desdobro as propostas deles. Nós temos no capital espacial os espaços dos fluxos, e dizem respeito à escala do todo, do sistêmico, do global da cidade. Fluxos que são determinados pelos fixos, na verdade, geradores e atratores de viagens, assim como pela configuração urbana, a gente vai ver um pouquinho melhor daqui a pouco, e pelos fixos abertos, que agora não se trata do todo urbano, mas se trata de suas partes, parques, praças, vias, orlas, mas que são ainda abertos e acessíveis a qualquer pessoa. Brasília dos fluxos, o que é que interfere nisso aí? Densidades. Brasília tem uma densidade baixíssima, esse é um exemplo, é um estudo internacional, mas que nós calibramos e revimos e verificamos que, pelos dados mais recentes, Brasília tem 40 habitantes por hectare nos setores censitários urbanos em média. Vejam como ela fica próxima às cidades norte-americanas, as menos densas do planeta. Tem mais. Dispersão. Porque antes nós consideramos somente os setores censitários, agora a gente vai considerar os interstícios entre os setores censitários. Notem como, década a década, ela vai, sim, se compactando de certa forma próxima ao centro, mas vai também explodindo em relação à periferia distante. De tal modo que, novamente por estudos internacionais, de 35 cidades de Berthoud e Maltese, às quais nós acrescentamos todas as capitais brasileiras, Brasília é a 2ª cidade mais dispersa do planeta, perde só para Mumbai, na Índia. Aqui vocês têm uma ilustração do que é a medida de dispersão. Em outras palavras, a comparação entre isto e isto, ou seja, a pizza e a altura dela correspondem à área total da soma das áreas dos setores censitários urbanos, que estão espalhados pelo território, como vocês veem, e a altura é a altura média. Okay? Por que isso importa? Porque isso incide fortemente, por exemplo, na otimização dos sistemas de transportes coletivos. E uma forma de medir isso é o índice de passageiro por quilômetro, não é muito utilizado. Vejam que nas capitais brasileiras há uma correlação muito alta entre dispersão delas, que nós medimos, como eu disse, todas elas, e o inverso do IPK, apenas para visualização. 61%. É alto, é considerado grande, né? E Brasília, é claro, é a pior delas, com o pior IPK e a pior dispersão. Mas tem mais. Estou acrescentando o pior em cima do pior, né? Essa é uma foto aérea e essa é o que eu chamo de a alma de Brasília, ou pelo menos uma das almas facultadas pela teoria da sintaxe espacial. O que são as cores desses segmentos viários? Significa que quanto mais quentes as cores, mais acessíveis os segmentos são ao todo, de novo. Estamos falando sistemicamente, né? Ao conjunto do sistema urbano, ok? E o que é interessante que isso faculta identificar que nós temos 3 centros. Brasília é uma cidade tricéfala.
coisa que não acontece em outras cidades brasileiras que nós já estudamos. Eu fico muito curioso em relação às cidades de vocês, e se vocês eventualmente fizerem esse estudo, mande me dizer, por favor, mande o resultado para a gente enriquecer nosso acervo de conhecimento sobre se vocês têm uma tricefalia ou se vocês não têm. O que é que acontece em Brasília? As três centralidades, ou seja, o centro funcional, que é o ponto ao redor do qual está a maioria dos empregos na metrópole, na verdade, 45% dos empregos formais está no plano piloto de Brasília. Okay? E o centro morfológico, que é o ponto mais acessível, está a 10 quilômetros de distância. O outro conceito de centro é o centro demográfico, ou seja, aquele que minimiza a distância aos residentes. E a gente considerou isso processamentos de informação geográfica, todos os setores censitários urbanos. Okay? Claro que essas distâncias enormes entre o centro que a gente chama centro demográfico de massa, o centro funcional e o centro morfológico, essas distâncias grandes implicam grandes distâncias nos percursos casa e trabalho. Porém, tem mais, restrição. Num trabalho mais recente e muito mais completo, Juliana Coelho mostrou que, dos segmentos viários de Brasília, 45% do total, pasmem, já são dentro de enclaves privados, já estão retirados do âmbito de circulação pública, 45% do total. Brasília torna-se cada vez mais uma cidade de enclaves. E vocês sabem perfeitamente os tipos de resultados que nós temos nas vizinhanças desses enclaves em relação à qualidade do espaço público. E aqui vocês têm um mapa que soma os dois tipos de eixos, os eixos de acesso restrito e de acesso irrestrito. Tem mais. A segregação, os padrões de segregação em Brasília são os piores entre todas as cidades brasileiras. A elipse verde representa a distância média dos mais ricos, em relação ao centro demográfico deles, e a marrom dos mais pobres. Os mais ricos moram, em média, a 4,9 quilômetros do centro. Os mais pobres, a 25 quilômetros do centro. Isso é típico das cidades brasileiras? Não, não é. Comparem com Fortaleza, de população similar, e em Fortaleza nós temos menos de 1/3 a distância média dos mais pobres ao centro da cidade. Em Brasília, como eu mostrei, 25, em Fortaleza é 7. Reparem esses modais, né? E tudo isso está muito relacionado com a estrutura territorial, hein? O deslocamento por coletivos é de apenas 25%, é o menor de todas as capitais brasileiras. E por carros é de 45%, o maior, naturalmente. E olha, isso aqui é interessante. Na estrutural, nós vamos voltar a ela, vocês têm 39% dos domicílios com pelo menos um carro, mas que não sai da garagem todos os dias, porque 69% dessa população usa o ônibus para ir para o trabalho. O carro é para momentos especiais, né? Ocasiões especiais, visitas, passeios a parques, etc. Mas o rodoviarismo não retrocede, ele avança. Essas 3 macarronadas estão no caminho da minha casa a partir do Plano Piloto de Brasília e foram inauguradas alguns meses, 4 meses atrás. 3 novas macarronadas. Passemos aos fixos abertos, que são as partes, o local, os espaços públicos apropriados por pessoas estacionárias, ou seja, aquelas pessoas que curtem o local, de certa maneira, não se movem através do sistema urbano. Primeiro exemplo é o comércio e serviços informais na Esplanada, que é uma batalha em curso. E, para comentar, eu vou referir rapidamente a vocês já são, né, tão cansados de me ouvir falar no espaço de exceção, que é um conceito que vem lá da minha tese. O centro de Brasília é dicotomizado entre o espaço de exceção da Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes, ou seja, um espaço fisicamente isolado. Não há cidade ao redor. Há galpões e garagens, isso não é cidade. Fisicamente isolado e categoricamente destinado à superestrutura político-ideológica da sociedade, versus o centro da sociedade civil que fica aqui. Reparem que essas dimensões são milenares e coincidem exatamente com as dimensões, por exemplo, de um centro pré-colombiano que fica na atual periferia da cidade do México, 2.000 metros. Além disso, não só fisicamente, o tamanho e as dimensões, como categoricamente. Também é o espaço exclusivo da superestrutura. Aqui só havia templos e palácios governamentais.
E, para mim, o paroxismo, que é o espaço de exceção, porque sequer vocês têm práticas e sujeitos sociais. Nas pirâmides de Giza, vocês têm apenas o corpo inerte do faraó e seus parentes próximos. Mas a esplanada dos ministérios é monumental? Bem, nem tanto. O que é que eu fiz? Eu coloquei a pirâmide de Quéops, que é a maior delas, aqui no meio do gramado, na mesma escala. Notem como os edifícios da esplanada ficaram pequenininhos. E eu bolei uma nova dimensão, que é a dimensão PQ, ou seja, a pirâmide de Quéops. A Torre do Congresso, que é o edifício mais alto, não só do conjunto monumental, cerimonial, simbólico, mas de toda a cidade, é 0,67 PQ. Isso vai importar para o que eu vou mostrar a vocês daqui a pouquinho. Claro que um espaço de exceção, como o Vicente Del Rio, não sei se ele entrou na sessão, puxou minha orelha uns 2 meses atrás, quando a gente fez uma palestra similar, o espaço de exceção é utilizado excepcionalmente, ou seja, pontualmente no tempo e no espaço em função de eventos muito especiais, como no funeral de JK, como na redemocratização de 1985, como nas históricas campanhas eleitorais. E nessa imagem, não vou dizer quem, mas aquelas 2 crianças são 2 adolescentes, 10 anos depois daquela fotografia lá na Torre de TV. Ou no Fora Collor, ou nas jornadas de 2013. Porém, o homem comum de Michel Dissertot mete a sua colher torta no espaço simbólico por excelência e cria serviços e comércios informais nas franjas desse espaço monumental e que fazem o maior sucesso com os funcionários públicos na hora do almoço. Particularmente na hora do almoço. Claro, isso aqui está deserto nos finais de semana. Não é? Mas, no entanto, e não só a alimentação, também venda de, enfim, adereços, óculos, vestimentas, artesanato, a coisa cresceu. E eles estão recorrentemente sobre repressão do governo local. Aliás, há uma nova onda de repressão nesse momento. Agora, no momento da minha fala para vocês, talvez isso não exista mais, porque o governo estava ameaçando, mais uma vez, retirar os ambulantes e os comerciantes informais desse lugar. Inclusive, até a lotérica tem aí. A plataforma rodoviária é outro exemplo emblemático e um local que me fascina, porque fica no coração da cidade e é um espaço, daqui vocês têm do deck superior à vista, de novo, agora mais próximo do cartão postal principal da cidade, e é um espaço extremamente popular. Reza um discurso mítico, que é o encontro de todas as classes sociais, pititi, patatá. Não é nada disso, é um espaço fundamentalmente popular, e nós vimos que apenas 25% da população usa o ônibus. Portanto, é essa fração que está aqui. Mas é um espaço fascinante, e, como eu disse para vocês, não chega visitante em Brasília que eu não leve para a gente comer um pastel e tomar um caldo de cana aqui. Mas, novamente, sob intensa repressão. Não sei agora a que alturas está isso, mas se você pode comprar no Conjunto Nacional, que é um shopping vizinho, uma garrafinha de água mineral por R$5, por que você vai comprar em um vendedor ambulante por R$1? Né? Você vai optar pelo Conjunto Nacional, claro. E se o caráter popular do lugar, né, não fosse caracterizado por outros aspectos, a cor da pele dos sujeitos sociais que aqui estão seria suficiente. As superquadras de Brasília, nós estamos agora num outro universo socioespacial. Ao contrário, de novo, do que reza certo discurso crítico, elas são intensamente utilizadas, né, por todas as faixas etárias. Nenéns, bebês, com pais, filhos mais velhos, babás, mães, enfim, crianças, adolescentes, adultos que utilizam as franjas desse espaço nos restaurantes dos comércios locais, idosos em aparelhos de musculação, ou num carteado, ou num dominó no final da tarde. Porém, eu gosto de dizer que a superquadra de Lúcio Costa não é, a rigor, corbusieriana. Corbusieriana era a proposta de Rino Leve, de suas torres com 300 metros de altura. Não é isto aqui. Por mais generosos os espaços, baixa densidade, profusão do verde e do sol e do ar, enfim, aquele discurso do velho Corbi que Lúcio Costa tenha realizado, isto não é a proposta de Rino Leve, isto não é o Plan Voisin. E voltando a Rino Leve, olha agora que quem fica pequena é a pirâmide de Quéops e as torres do Rino Leve, de 300 metros de altura dos apartamentos.
medem 2,05 pirâmide de Kelps, PQ, minha nova unidade de medida, minha régua para medir a monumentalidade. E se vocês colocarem a pirâmide entre duas quadras de Lúcio Costa, o que é que acontece? É isto aqui. Reparem, né? A ilustração fala, grita sobre a diferença de escala. Quem fica agora pequenininho, com 0,14 PQ, são os prédios de 6 pavimentos sobre Pilotis. O eixo rodoviário é interessante porque ele é ressematizado, ele fica ao longo das asas que a gente vem conversando com vocês. Ele é radicalmente ressematizado nos fins de semana para isso aqui. É fascinante e tem de tudo. É bicicleta, é triciclo, é carrinho, é piquenique, todas as faixas etárias, é concerto de música, de rock, enfim, mas a população é esta, é das classes média, média superior, principalmente ricos, que são as classes sociais que habitam a asa norte e sul de Brasília. No Parque das Garças, que fica aqui no local deslumbrante na ponta da península, é outro fixo aberto que eu quero mostrar para vocês, é um espaço deslumbrante, porém fica meio termo aí entre a plataforma rodoviária e as superquadras de Brasília e o eixo rodoviário nos fins de semana. É um espaço muito mais popular e agora está em curso um projeto de doutorado de Bruna Cronenberger, onde ela está estudando a estratificação social nesses lugares. Mas notem, de novo, a quantidade e variedade de práticas sociais, né? É a ocasião que eu falei para vocês, que a população que usa o ônibus no dia a dia tira o carrinho da garagem para visitar pessoas ou para passear, por exemplo, no Parque das Garças. E o pessoal toma banho, o lago não é poluído, e pedala, e rema, e fica simplesmente apreciando as belíssimas vistas através da lâmina d'água para o centro da cidade. Agora nós vamos ao capital edilício, okay? Que é o segundo capital do capital arquitetônico. Nós temos o que eu chamo agora os fixos fechados, ou seja, nós temos os edifícios que são retirados do âmbito público. Né? Habitação, prédios públicos, podem ser públicos, mas são controlados. Okay? Tudo que é retirado do âmbito público. E agora vocês vão achar graça, porque eu vou negar o que eu acabei de dizer, que no DF rico mora no centro e pobre mora na periferia. Certo? Porém, a correlação, notem, as duas curvas de tendência. Renda vai descendo, distância ao centro vai subindo. Mas eu tenho um monte de pontos fora da curva. A correlação é de 67%. A minha pergunta era, o que acontece com os 33%? Eu fui atrás, tentando correlacionar o tipo edilício do espaço doméstico, ou seja, um tipo de capital fixo, a distância ao centro e a renda per capita. E vou mostrar somente 5 áreas para vocês, porque o tempo urge. O lago é a região mais rica, terrenos formalmente de 800 metros quadrados, mas que chegam a 10 mil metros quadrados por invasão de área pública, particularmente na orla lacustre, e cuja arquitetura é isto, isto ou isto, e cuja renda é esta. 80% de ricos e o resto. Na seção típica da Asa Sul, e vejam que eu já estou negando aquela generalidade. Né? Muito mais perto, o pessoal vai andando. Eu falei com pessoas que vão andando para o trabalho. Nós temos alguns dos edifícios mais antigos do plano piloto que não tem sequer garagem subterrânea, né? 6 pavimentos com elevadores, com pilotis, mas a renda cai para 55% do rico. A gente está diminuindo aqui, né, em poder aquisitivo da camada maior. E há um significativo incremento aqui. O tipo 3 que eu vou mostrar para vocês são os bloquinhos JK, que não haviam na proposta original de Lúcio Costa, e que são bloquinhos populares de 3 pavimentos, porém, sentadinhos no chão, sem pilotis, sem elevadores, sem garagem. O que é que acontece? No coração da Asa Sul, a área mais valorizada do plano piloto. Olha aqui, caiu para 3º lugar e a faixa maior é a média superior e a segunda é a média média. Na Vila Planalto, que é o exemplo que eu acho mais fascinante, é um remanescente de acampamentos de obra que fica a 1.500 metros da Praça dos Três Poderes, em cima do coração da cidade. E que, no entanto, desde sempre teve uma configuração edilícia extremamente variada, com ruas desse tipo, e desse tipo, e desse tipo. Com edifícios desse tipo, e esse, e esse, e esse. É hilário, viu, gente? E esse.
O que é que acontece? Contrário a tudo que a gente vinha achando. Olha a escadinha. Se isso é interessante, mas ainda é isso. Ou seja, a Vila Planalto é um microcosmo da cidade inteira, né? Quase nos décimos. E a estrutural, que é a região mais pobre do DF, fica aqui, um pouco mais afastada, 13 quilômetros do centro, fruto da grilagem de terra e do aproveitamento, do oportunismo dos grileiros pela pressão popular por habitação das camadas mais pobres de renda. Eu tenho esse tipo de, que eu chamo, inferno morfológico, a morte total do espaço público. Por que isso? Tráfico de drogas, toque de recolher, milícias e o mais elevado índice de homicídios de todo o Distrito Federal fica neste bairro, 3,6 vezes superior à média do DF. Aqui está o extrato de renda. Uma tragédia social em curso. Porém, não acreditem que há uma anomia no local. Apesar de todas as dificuldades, de todas as limitações, de todos os problemas, a população é mobilizada em coletivos sociais para os mais diversos tipos de finalidade. Tudo isso é da estrutural, viu, gente? E aqui vocês têm o nosso CQD. Não vou me deter, mas basta vocês darem uma olhada nos perfis de renda e nas distâncias ao centro para vocês verem qual é a tese, a importância do tipo edilício nos padrões de segregação socioespacial da cidade. Uma vez havendo condições, quaisquer que sejam, políticas, sociais, etc., para a manutenção dos tipos edilícios, esta população se manterá, como vem se mantendo na Vila Planalto há 60 anos. Covid e Brasília, eu não poderia deixar de dar uma notícia para vocês em relação à Covid. Nós vimos atualizando isso aqui desde o ano passado. Notem como o vírus desembarca na região mais rica de Brasília, o Lago Sul, aquela que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui, no dia 30 de abril do ano passado, isso aqui ainda é ano passado, era a área de maior mortalidade, ok? Vejam, mês a mês, como a coisa clarissimamente vai mudando de figura. O vírus vai migrando para a periferia, a tal ponto que, no dia 31 de julho, o Lago Sul já é a última região administrativa em mortalidade. Essa distância só vai crescendo desde então, não vou mostrar dados mais recentes para vocês, mas só vai crescendo desde então. Letalidade, ela mais que dobra na periferia em relação à letalidade que a gente verifica na área central mais rica. E aqui vocês têm letalidade versus distância ao centro em termos de correlação, 57%, o que é já bastante alta para todas as regiões administrativas. E aqui vocês têm letalidade versus renda. Aqui a correlação é quase absolutamente perfeita, 96%. Ou seja, a letalidade é igual à pobreza. E aqui, novamente, vou deixar com vocês uma apresentação. Queria comentar somente topicamente, mas essas correlações são muito emblemáticas. Elas falam alto. Reparem como a letalidade está muito relacionada não com a densidade urbana, como trabalhos vários têm sido feitos, e eu não quero deixar de citar o trabalho do Vinícius Neto e colegas, que é um trabalho muito mais rigoroso estatisticamente do que esse que nós fizemos até agora, né, e que aponta para as capitais brasileiras uma relação relativamente alta entre, no todo urbano, densidade e mortalidade. Porém, na sintonia fina que nós fizemos, é zero, é nula, é absolutamente aleatório. Porém, a relação entre letalidade e densidade é no nível de habitantes por domicílio e no nível de área por domicílio. E repare como a renda e a área construída por habitante está profundamente relacionada também, correlação altíssima. E depois, aqui a letalidade por área de construção por habitante, era isso que eu estava procurando, né? 43%. Então, vejam, é muito mais importante a questão da possibilidade ou não das condições de isolamento dentro de casa. Dentro de casa. E aqui vocês têm a comparação entre raças das condições de isolamento
para negros e pobres, medida pela área construída, e para brancos, aqui em cima, medida também pelas áreas construídas. É exatamente o inverso, com sinal trocado. Enfim, não quero muito mais, vou, enfim, correr um pouquinho, mas eu não queria deixar de apresentar isso aqui para vocês, para a gente conversar um pouco sobre isso. É uma tipologia que eu ofereço, uma tipologia socioespacial para as sociedades e para a arquitetura, inspirada nesse livro fascinante de Daniel Dennett, que é um filósofo norte-americano de 2017. Ele ilustra com um cubo a evolução das mentes, ou seja, até o ponto 000 correram 2 bilhões de anos. Do surgimento da bactéria à revolução cognitiva 70 mil anos atrás. Do 000 ao 111, nós temos a evolução cultural de memes a partir da revolução cognitiva de 70 mil anos atrás, desembocando no que Dennett chama de design inteligente. Não confundir, pelo amor de Deus, com criacionismo. Ele chama de design inteligente o design consciente dos humanos, que utiliza a evolução cultural de memes, que são criações humanas também. Para exemplificar os 3 eixos ao longo dos quais se dá a variação, os 3 eixos de Dennett, ele utiliza um formigueiro australiano, eu acho esse exemplo maravilhoso. Ele utiliza um formigueiro australiano e a Sagrada Família de Gaudí. No formigueiro australiano, nós temos um todo emergente imprevisto, instinto, está nos genes, e tentativa e erro. A evolução natural foi se dando, os formigueiros foram caindo, até que um ficou em pé. E foi esse que sobreviveu pela seleção natural. Na Sagrada Família, nós temos um todo pré-concebido, pela razão, está nos memes, e através de pesquisa sistemática. Muita pesquisa sistemática. Quem conhece o trabalho de investigação de Gaudí sabe o que eu estou dizendo. Então, inspirado no cubo de Dennett, eu crio um cubo dentro de cujos limites a gente pode colocar qualquer assentamento humano. De um polo teórico ideal de formalidade ao polo ideal de urbanidade. Aqui, na formalidade, eu tenho o separado, o pequeno e o uniforme. Na urbanidade, eu tenho o unido, o grande e o diverso. Pelos exemplos, fica mais fácil. Pequeno, separado, uniforme. Um exemplo sincrônico. Eu tenho o castelo feudal da região de Flandres, na Europa feudal. No polo da urbanidade, no mesmo tempo, na mesma época, eu tenho o grande, o unido, o diverso das cidades-estado italianas. Um exemplo diacrônico, no polo da formalidade, eu tenho pirâmides de Giza, de novo. Ninguém, separado, categórico para a superestrutura. No polo da urbanidade, eu tenho, nas expressões felizes de Gabriela Tenório, muita gente, gente diversa, gente o tempo todo. O genótipo é o conceito que perpassa o livro de Bill Hiller o tempo todo e que diz respeito à estrutura abstrata de fenômenos que pertencem a uma mesma família. Os fenômenos empíricos são os fenótipos do genótipo. Okay? Então, assim, meteoricamente, estilo tempestade visual, fenótipos do genótipo urbanidade. Stonehenge, Giza, de novo, Acrópole, Uxmal, no México pré-colombiano, o Castelo Feudal francês, de novo, Cidade Proibida de Beijing. Todos têm aqueles atributos que eu comentei com vocês. Versalhes, The Mall, Washington, Krau, na África pré-invasão europeia, cultura Zulu. Aldeia Carajá, dos povos originários do atual território brasileiro, que se chama essa separação, essa clivagem entre sagrado e profano, né? Aqui nós tínhamos uma célula isolada que se chamava Casa de Aruanã ou Casa do Bicho. Eu não resisto à analogia com o Palácio da Alvorada. É a nossa Casa do Bicho, contemporânea, isolada numa península lá na ponta da cidade, e a cidade do lado de cá. A relação sintática, para mim, é óbvia. Aqui está a Casa do Bicho. Yeila. Ou condomínios verticais, matando o espaço público. Ou condomínios horizontais, idem. Ou a estrutura extremamente dispersa dos edifícios no campus Darcy Ribeiro, nosso querido campus da Universidade de Brasília.
no qual os edifícios, em grande parte das vezes, dão fachadas cegas para as vias de maior importância. A pergunta é: qual o novo antigo a evitar? Fenótipos do do genótipo urbanidade. Um golinho d'água de coco para ver se eu não tropeço mais. Asilar, 7.000 anos antes de Cristo. Ágora, não a Acrópole, com suas práticas e sujeitos sociais diversificados. Pompeia. Taos, cultura Pueblo, 1300 depois de Cristo. Perugia no medievo francês ou Siena no medievo italiano. A City medieval, medievo inglês. Voltemos à África, Kumasi, agora uma cultura urbana, a cultura Shanti, ou o nosso Ouro Preto, no século XVIII, ou Alberto Belo, também no século XVIII. Minha querida Piódon, século XIX, ou Barcelona, ou Manhattan, ou o Palácio do Catete, e eu ponho ele aqui para comparar com a Casa do Bicho. O Palácio do Catete, sintaticamente, tem a mesma relação com o entorno que tem os casarões da Rua do Catete. E era o local de residência e de trabalho do presidente da República, ou Copacabana. Qual o novo antigo a emular? E eu sugiro que a resposta não pode ser dada pela ciência, porque a ciência descreve a realidade segundo teorias confrontadas com a evidência, que são verdadeiras, comprovadas, ou falsas, refutadas pela evidência. Para responder à pergunta, nós estamos no campo da ética, da avaliação da realidade segundo códigos morais, que não são verdadeiros ou falsos, eles são bons ou maus a partir de códigos de valores. E aqui eu tenho a pretensão de dar para vocês uma descrição científica em função da pesquisa histórica que eu venho há décadas realizando sobre urbanidade e formalidade. Como descrever esses dois genótipos? Não vou ler, aí vocês têm os itens, porque já estou com 45 quase minutos. E um exemplo empírico, para terminar. O eixo rodoviário de Brasília, o eixão da morte apelidado. A descrição científica faz, por exemplo, estabelece e revela relações entre atributos do lugar versus 74 acidentes ano, 6 mortes ano. A descrição pela ciência. A avaliação pode ser expressa assim: continuaremos no rodoviarismo enlouquecido? A própria pergunta está eivada de valores. Portanto, deslocamos, mudamos de canal, estamos no campo da ética. E aqui, vou terminar por aqui, tinha um pedacinho ainda, mas eu vou evitar. Vocês têm um diagrama que, para mim, para meu gosto, ainda está horroroso, porque ele está extremamente prolixo, mas como eu não encontrei uma forma de melhorá-lo, eu estou mostrando ele para vocês assim mesmo. Ou seja, de cima para baixo, vocês têm a descrição do fenômeno, o conhecimento dos precedentes, a realidade, está aqui no canto direito do diagrama. De baixo para cima, vocês têm a avaliação mediante códigos que só em ser universais, grupais ou individuais, que pertencem a valores, e estamos no campo não da realidade, mas no campo do desejo, né, que informa o projeto. O projeto é fruto do desejo, e que supera o aqui e o agora, e que supera os precedentes. Né? Pretende corrigir os precedentes, pretende nos levar a uma realidade melhor, mais avançada, mais humana, mais digna, enfim, etc. Gente, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu vou ficar por aqui, porque senão eu vou comer muito tempo de uma eventual discussão que vocês queiram realizar. Deixa eu terminar o meu compartilhamento, ver como é que eu faço. Stop share. Beleza. Pronto, Vitor. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Frederico. Eu estava a desejar que a apresentação não acabasse.
Ficou um pedacinho, mas... Estava incrível. Ficou um pedacinho ainda que enfim, mas eu deixei para lá. Mas outra vez, a gente vai ter outras oportunidades. Ok. Abrimos então espaço para o debate. Quem quiser colocar questões ao Frederico. Bem, eu estava a ver se alguém colocava para eu não colocar. Eu tenho visto apresentações suas ao longo dos últimos, pelo menos, 10 anos. E para mim, Frederico é um dos grandes comunicadores que nós temos. E esta apresentação é, de facto, uma síntese, um ponto de chegada notável de todo o conhecimento que o Frederico nos tem vindo a passar ao longo dos últimos anos. Estes seus 8 ou 9 pontos, eu acho que cada um deles levanta uma série de questões por si só, mas eu talvez me centrasse mais no todo, na mensagem que eles, de um modo conjunto, constituem e que de algum modo é a forma como o Frederico se posiciona na investigação, na arquitetura. Eu quando vejo as suas apresentações e quando olho para esta apresentação, eu vejo aqui um modo claramente distinto do que é a educação da arquitetura, pelo menos em Portugal. Eu acho que o legado de Corbusier e todos os seus companheiros, que depois foi levado para múltiplas direções, é tão pesado que ele, pelo menos, mais uma vez aqui em Portugal, abafa completamente modos alternativos de olhar para a cidade e de olhar para a arquitetura. Por exemplo, quando o Frederico nos mostra aquelas fachadas daqueles edifícios da universidade onde está todo o conhecimento, e por isso seria onde nós tínhamos toda a obrigação de não fazer assim. Eu acho que a educação em arquitetura e a prática em arquitetura e os prémios de arquitetura e todo o sistema e todos os mass media conduzem a isto. E por isso, e como eu não me revejo nisso, para mim a sua apresentação e os seus livros e o enfoque na urbanidade em vez de na formalidade ou na arquitetura espetacular, na arquitetura de revista, para mim é um conforto saber que há outras pessoas que não estão satisfeitas com esta forma de ensinar arquitetura. Mais uma vez, eu refiro-me a Portugal porque é o espaço que eu conheço bem, mas quando eu saía do país antes de haver Covid, eu às vezes ainda ficava mais decepcionado. Por exemplo, eu lembro que a última vez que eu fui arguir uma tese à Bartlett, havia uma exposição dos melhores trabalhos. E aí o cenário ainda era mais decepcionante, porque o brilhantismo dos futuros arquitetos era ainda maior e por isso a espetacularidade era ainda maior e por isso o esquecimento propositado do ambiente que os rodeava era ainda maior. E por isso
esta descontextualização era ainda mais forte. Por isso, eu não tenho propriamente uma pergunta, era mais este comentário de conforto por ver um pensamento tão estruturado em redor de uma alternativa que eu penso que é mais do que nunca necessária face à quase hegemonia desta forma de se fazer arquitetura que se foi instalando e que é difícil de contrariar. Eu tenho aqui um comentário que se calhar descreve um pouco a nossa situação, que é um comentário da Style, que nos diz: Frederico, esta palestra foi tão densa e tão erudita que acho que ficamos sem palavras. Acho que é uma bela síntese do momento. Agora, gostava que o ultrapassássemos. Sim. Eu posso fazer um pequeno comentário, Vitor, em relação ao seu comentário? Olha, o conforto é mútuo. Quando a gente vê que, além mares, nós temos companheiros de pensamento e de preocupações, né? Isso é ótimo, isso é uma maravilha, nós não estamos sozinhos. E eu queria só fazer um comentário em relação ao campo pedagógico da arquitetura no Brasil. Olha, é igual as tuas preocupações e a situação de hegemonia de um paradigma nas faculdades de arquitetura brasileiras, e eu vou tomar pela minha, mas eu conheço outras também, né? A hegemonia ainda é uma hegemonia muito forte desses códigos que eu chamei códigos de formalidade, né? Esses projetos que eu mostrei no finalzinho da apresentação são projetos de colegas excepcionais arquitetos premiados internacionalmente, não é? E eles têm esse tipo de conceito em relação às relações dos edifícios com o espaço público. E no campo pedagógico, no campo do ensino também, o que acontece nas disciplinas de projeto, não vou dizer que é uma hegemonia excludente, porque, enfim, né, nosso grupo de pesquisa, né, eu já estou fora como aposentado, você falou, mas há colegas do grupo de pesquisa que continuam na ativa e que passam e discutem com os alunos e que continuam a produzir conhecimento e arquitetura num outro código, né? Inclusive, também, não mostrei para vocês, mas eu projetei um campus universitário, né, um novo campus, né, no qual a gente utilizou outros conceitos. Está começando a se implantar agora, a gente não tem um resultado, mas, enfim, né? Só para dizer que, felizmente, não estou querendo dar uma de poliana, olha, que bom e tal, não, mas, felizmente, a coisa está trincada, no mínimo, né? No mínimo está trincada. Então, do ponto de vista pedagógico, a gente está trabalhando com uma forma de aprender e ensinar que não é mais a forma da imitação de um código inconscientemente, não. Quando a gente coloca toda essa literatura à disposição dos estudantes para que eles saibam o resultado do seu traço, é isso, né? O nosso traço não é ingênuo, e a primeira coisa que a gente diz ao estudante quando ele entra, e nosso primeiro contato com ele é: seu traço tem consequências, seu traço não é ingênuo. Então, veja quais são as consequências atingindo todas essas expectativas aqui, todos esses tipos de expectativas. Aí o pessoal abre um olho desse tamanho, porque eles nunca ouviram falar nesse tipo de coisa, né? E, felizmente, a gente tem um número de colegas e discentes, docentes, pesquisadores, enfim, que está cada vez mais afinado com esse tipo de preocupação. Posso, sim, com prazer. Obrigado, Vitor. O Fred apresentou uma nova medida de escala, PQ, desculpe, o PQ mesmo, PQ. Eu acho que nós deveríamos começar a utilizar uma outra medida de escala, que é a escala FH, que é a escala de brilhantismo, de capacidade de argumentação e de síntese que Fred sempre nos trouxe ao longo de todos esses anos, e todos nós que tivemos esse prazer imenso de conviver. Mas cada vez eu acho que essa escala ela sempre vai aumentando, porque cada vez mais Fred nos surpreende com
novas abordagens e com novas questões que nos fazem sempre refletir um bocado, né? Essa sua pesquisa mais recente, que vem trabalhar com os conceitos de capital, né? Muito arraigado nas ideias de Bourdieu, mas a expandindo no contexto do nosso campo disciplinar, e essa distinção muito clara em que vem identificar em que medida os aspectos de estruturação, tanto edilícia quanto urbana, vêm a constituir esse capital arquitetônico, me levaram... nós já havíamos conversado sobre isso, tínhamos tido a oportunidade de conversar sobre isso, mas nessa tua apresentação de agora, e isso me motivou até, inclusive, a puxar essa questão contigo, porque tinhas mais um ponto a adiantar, mas, na medida que ela é concluída num determinado... no item 8, se não me engano, naquela determinada discussão que você faz entre ciência e ética, me veio justamente o ponto inicial do teu argumento. E que também nós chegamos a conversar vários anos atrás, quando Bill publica Spaces in the Machine e traz toda aquela discussão entre ideas to think with, ideas to think of, e associa, vamos dizer assim, a duas categorias de produção arquitetônica. Em certa medida, ele vai associar a arquitetura erudita e a arquitetura vernácula, e naquela época nós chegávamos à conclusão de que, de fato, isso não é um problema, essa distinção entre arquitetura e construção, que, ao longo do tempo, vem sendo um tema de reflexão de vários de nós, que, de fato, não me parece ser, no mínimo, não haver nenhuma consistência do ponto de vista dessas distinções, porque construção e arquitetura erudita, vamos utilizar, vamos dizer, essa terminologia que foi apresentada, elas, de maneira inequívoca e vamos dizer assim, elas desempenham papéis semelhantes, estruturam, redefinem, representam, reproduzem práticas, produzem práticas. Então, independentemente da apreciação que venha a ter ou de encaixar em qualquer categoria, são arquiteturas que, nessa nossa visão particular de ver a arquitetura, têm o mesmo papel, desempenham dentro das tuas 8 categorias desenvolvidas no DINCO, todas essas arquiteturas se enquadram e podem ser analisadas da mesma maneira. No entanto, quando você apresenta essa distinção entre ciência e ética, estaria aí uma chave para se abordar essa questão de uma maneira muito mais, eu diria, muito mais, deixa eu ver qual seria a palavra mais correta, de uma maneira mais ampla e sensível às arquiteturas que nos rodeiam. Seria esse debate entre ética e ciência que deveria nos orientar, principalmente nessa perspectiva de que nós atuamos tanto quanto ordenadores ou estruturadores dessa arquitetura, como, ao mesmo tempo, modelados por essa arquitetura. Portanto, precisaríamos todos ter esses olhares da ciência e da ética. Bom, Vitor, não sei se eu respondo. Você, como é que você quer? Força. Sim? Esteja à vontade. Isto é o mais informal possível. Sim. Bom, Luiz, brigadíssimo, né? Deu um nó na goela aqui, as tuas palavras iniciais, te agradeço emocionadamente, mas e você indiscreto, né? E contar para vocês que a gente arengou outro dia sobre algumas dessas questões, não é? Sobre não exatamente ciência e ética, mas sobre a questão da descrição, da análise e da avaliação, não é? E o que me parece é que essa distinção é fundamental para que a gente reduza a ingenuidade que muitas vezes perpassa esses discursos nossos, esses discursos críticos em relação à situação com a qual se defronta,
E isso está relacionado com aquilo que você disse também, ideias não é, de pensar com, ideias de pensar sobre. A gente, o problema que eu vejo que se superaria, se eu estou correto, com esse rigor na distinção entre ciência e ética, é o rigor do mundo como é que é mesmo esse mundo. A gente está realmente entendendo a sua natureza, e esse mundo como é implica todas as dimensões, né? Implica a descrição, volto a insistir, né? Implica a descrição de todas as categorias que o informam. E essa descrição passa também pelas relações, por exemplo, de classes em cima dos interesses na guerra dos lugares, na expressão de Raquel, né? Então, se a gente descreve o mundo, se eu, por exemplo, descrevo o rodoviarismo de Brasília, né? Descrevo, não estou avaliando ainda, se eu descrevo o rodoviarismo de Brasília como algo, como uma tendência de organização da cidade muito vinculada às classes médias, motorizadas, individualistas, que gostam de morar não é, em locais anti-urbanos, etc., etc., eu só tenho meio caminho andado para não ficar me lamuriando em relação às 3 novas macarronadas que estão entre o centro da capital e a minha casa. Não vou ficar me lamuriando. Eu vou descer o cacete na cabeça de quem de direito, ou seja, na cabeça dessas porções, desses sujeitos sociais que se identificam com isso aí. E vou tentar me aliar, juntar forças com aqueles que têm outros interesses e que se inserem na cidade e que dispõem de novo, capital espacial muito mais limitado, muito mais precarizado. É isso, o capital espacial das classes médias, da burguesia que mora em Brasília, enfim, é um capital de altíssima qualidade. Não é por acaso que a cidade é aprovada assim, né? Ao contrário do que James Holston pensa, a cidade é aprovada unanimemente pelas classes médias e altas que a habitam. Não há nenhum tipo de crítica em relação a ela, porque essas classes sociais usufruem do que ela tem de melhor, né? Usufruem o capital espacial no que ele tem de melhor. O contrário acontece quem mora na Caixa-Prego, quem mora a 60 quilômetros de distância e leva 3 horas para chegar ao local de trabalho, utilizando o pior transporte coletivo do Brasil, talvez. Enfim, né? É uma afirmação meio irresponsável, mas é péssimo, a gente sabe que o transporte é péssimo, né? E só, na verdade, Luiz, eu não estou te respondendo, estou comentando um pouco, sim, né? Sim. Mas eu só queria, você não podia beijir. E eu só queria colocar para vocês, socializar uma discussão que foi pública, portanto, eu me sinto à vontade de colocar, uma discussão que eu tive, um certo entrevero que eu tive com cardeais da nossa querida teoria da sintaxe espacial, exatamente sobre ciência e ética. Eu não resisti, num dos almoços, numa das conversas, quando se falou que a teoria da sintaxe espacial era uma teoria eticamente superior. Puta, eu dei um pulo dessa altura na cadeira. Eu digo, olha, vocês estão confundindo completamente as duas coisas. A teoria da sintaxe espacial, se ela interessa e se ela é importante, é porque ela é robusta e tem se verificado empiricamente nos 5 continentes. É por isso. É porque ela tem formulações teóricas verdadeiras. Me perdoem os epistemólogos pós-modernos, que amam as narrativas equivalentes, de qualidade supostamente equivalente. Né? É por isso que ela... Não é porque é eticamente superior, ética é outra coisa. Vocês não precisam, o que eu disse para eles, ficaram pé da vida. Vocês não precisam apelar para a ética para defender uma teoria que é extremamente robusta, todos nós sabemos. Né? Isso é uma confusão, e isso só depõe contra a teoria, quando a gente faz esse tipo de confusão. Né? E eu fui acusado, entre outras coisas, de neopositivista. Adorei, porque me achei em ótima companhia, porque, inclusive, Bill Hiller, na Universidade de Brasília, já foi N vezes acusado de neopositivista. Então, eu estou em muito boa companhia nessa discussão. Enfim, lembrei desse episódio, Luiz, e queria conversar com o pessoal também para dar mais um exemplo desse
dessa coisinha meio, né, meio sutil, mas não tropo, né, de distinção que a gente faz. Me alonguei, mas enfim. Obrigadíssimo, Fred. Íamos então tentar recuperar a pergunta do Igor e depois passávamos ao Rubens. Igor, vejo que já está no jardim. Bom, eu tive que descer da rua, porque aqui a gente tem sinal. Lá em cima no escritório o sinal estava ruim. Não sei se vocês conseguem me ouvir. Agora sim. Está ouvindo muito bem. Mas assim, depois de ouvir o Frederico falar, eu fico sem palavras, porque de fato, assim, não quero ser bajulador, não me entenda mal, mas de fato é uma lição de erudição além de morfologia. Eu fico surpreso e realmente aquilo que o senhor comentava, fico de fato feliz em ver que tem surgido novas estratégias para a gente abordar a cidade e a arquitetura como parte da cidade, porque não é uma coisa que a gente vê só na academia. Eu, dentro do mercado também, a gente vai vendo a dificuldade que é de implementar certas ideias novas no meio do mercado, seja de arquitetura, e aí a gente recorre a tipo morfologia italiana, no meu caso, como eu estudei com o Carlotti e com o Strappa, mas também quando a gente vai tratar, por exemplo, de loteamentos, ou quando a gente vai para a área de gestão pública, que a gente tenta trazer princípios de sintaxe espacial para daí a gente poder melhorar a cidade. A gente vê uma dificuldade ainda hoje, em diversas cidades, sejam capitais, sejam cidades menores, implementar esse tipo de solução. Não diria de solução, mas esse tipo de dispositivo que a gente pode lançar mão. No caso da morfologia, tanto do pessoal da escola italiana, quanto o arcabouço da sintaxe espacial. Fico feliz, de fato, isso aqui é um comentário, mas aí eu também lanço duas perguntas. Uma é relativa à minha pesquisa em si, que é saber o quanto dessa qualidade espacial que a gente consegue ver na sintaxe está vinculada ao relevo e à topografia, o quanto existe dessa relação. E dois, se existe uma maneira prática da gente implementar isso atualmente. Não sei se a pergunta é clara, mas é mais ou menos nesse rumo. Eu agradeço. Muito obrigado, Igor. Olha, também, novamente, o meu maior drama nesse encontro com vocês, eu já disse isso para o Vitor, foi tentar escolher o que eu ia apresentar a vocês, né? Eu poderia dar exemplos de projetos, né, que eu fiz e que nosso grupo fez, enfim, que estão embasados nesse tipo de preocupação, né? Estão informados por esse tipo de preocupação. Projetos, olha, curiosamente, pasmem até, o projeto de uma superquadra nova para o Plano Piloto de Brasília que eu fiz. Eu recebi uma encomenda da Universidade de Brasília para projetar a superquadra Norte 109 e fiz o projeto e está lá sendo implantado. E o projeto, eu não sei se ele é bom, não sei se ele é ruim. Vamos deixar isso de lado e eu deixo outros avaliarem se é bom ou se é ruim. Mas ele é diferente. Ele é diferente porque, comparativamente às superquadras existentes, mesmo aquelas de melhor qualidade, tipo a superquadra aonde eu levo todos os visitantes, amigos meus, que vão a Brasília, que é a 308 Sul, uma superquadra cujos jardins são de Burle Marx, restaurada há pouco tempo, enfim, deslumbrante. Porém, ela tem problemas do DNA de superquadra que eu explicitei por meio de uma crítica do quê? Dos precedentes, a partir das dimensões de desempenho, críticas funcionais. Só para dar um exemplo assim, simples para vocês. As escolas das superquadras tradicionais estão sempre na parte mais profunda da superquadra. Por quê? Porque na ideologia da unidade de vizinhança, as crianças que iam frequentar aquelas escolas são crianças da superquadra. Não foram, não são, nunca foram. Entendeu? Então, o que é que você tem? Você tem um fluxo de passagem que perturba enormemente a vida dos moradores da superquadra. As minhas crianças estudavam numa escola que não era a escola da superquadra onde a gente morava, porque a cidade não funciona assim, né? Então, só para fechar, enfim, para não me alongar demais, eu percorri todas as dimensões de desempenho das superquadras precedentes, aquela coisa da precedência, e tentei, no projeto que eu fiz,
melhorar pelo menos, ou minimizar dentro da normativa, que é extremamente rigorosa, né? Eu tinha que ter 11 blocos, eu tinha que ter 6 pavimentos sobre pilotis, eu tinha que ter garagem subterrânea em todos os casos, enfim, eu tinha que ter uma série de equipamentos que pertencem ao superquadra, uma normativa extremamente rigorosa. Mas eu mostrei que a gente, mesmo dentro dessas limitações, a gente pode sim aplicar toda essa parafernália de conhecimentos que você estava referindo e que eu tentei muito brevemente contar para vocês. É um exemplo prático dessa utilização. Eu fico muito agradecido. Se o senhor puder mostrar uma outra oportunidade, a gente agradece. Terei o maior prazer. Aliás, estava pronto na apresentação. Foi uma das coisas que eu capei fora, porque senão eu ainda estaria falando e a gente não teria tempo de conversar. Rubens. Estou à procura do Rubens. Apareci. Olá, aqui, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Vitor? Boa tarde, Holanda. Estava quieto aqui, mas não tem como a gente não se inquietar um pouco. Eu moro aqui em Brasília, né? Trabalho com planejamento e desenho urbano há muito tempo. E, na verdade, assim, eu fiz essa pergunta sobre o uso habitacional de interesse social, né, nos centros funcionais, mas, na verdade, eu estava matutando uma outra coisa antes, né? Porque quando a gente vê o centro funcional e os espaços de exceção, né, a gente vê um projeto que, olha, eu formei em 95, né, quando eu estava fazendo lá na PA5, a Sandra Mello foi mostrar para a gente o projeto do centro administrativo, né, que era uma tentativa de pegar as 3 cidades mais populosas, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, e fazer um grande centro, né, que pudesse remover, entendeu, os servidores e realmente a gente fazer com que esse centro realmente acontecesse, né, e até hoje nada. Né? É uma coisa hercúlea, entendeu? Assim, que realmente assim, nunca aconteceu, né? E a gente sempre fica um pouco nessa dicotomia, né? Porque a gente vê realmente uma grande quantidade de população que se desloca, né? O centro funcional, como você falou, 45%, 46%, né? De empregos, né? Num cenário deste de pandemia muito cruel, porque a gente está falando de uma grande quantidade de pessoas, apesar do rodoviarismo ainda usando o transporte coletivo, né, em condições muito difíceis, né, e ao mesmo tempo a gente vê um esvaziamento muito grande, entendeu, das atividades comerciais nessas áreas centrais, né. Aí a dúvida é essa, é uma pergunta de 2 mãos, assim, né, realmente, assim, como você vê o não acontecimento sistemático, entendeu, desse centro administrativo, né, realmente, porque realmente assim aparentemente é uma boa ideia, né? Mas realmente assim não acontece, né? Eu tenho minhas ideias, mas eu acho que com certeza você poderia agregar bastante coisa, né, em cima dessa conversa. E outra questão também realmente assim, porque está se levantando cada vez mais, inclusive o PPCub não nega, né? Sempre está dentro das propostas, né? Trazer habitação, entendeu, para esses espaços de exceção, né? Principalmente ao longo da escala gregária, né? E, inclusive, no setor comercial sul, né, que eu tive até agora recentemente lá, a gente já está vendo isso, em 2017, a gente já tinha 5 a 7 prédios vazios. Eu fiz uma vistoria recentemente, uma fala, né, que eu fiz uma live. Nós já temos pelo menos mais uns 5 prédios completamente vazios, dentro do universo de 70, 100 prédios, assim, vamos dizer assim, né, realmente em um percentual assim, que já está passando em termos de ocupação de salas comerciais, um esvaziamento que estaria talvez bem superior a 25% das salas, né? Me enrolei talvez um pouco, mas espero que você tenha certeza que vai conseguir manejar esse questionamento. Beleza, Rubens. É sobre centralidades. Beleza, muito obrigado por tua colocação. Olha, sobre o centro metropolitano, quando eu disse para vocês que eu estava usando praticamente, né, esse cabedal, enfim, de ideias, de formulações em projetos meus próprios pessoais, claro que a gente está usando isso também junto com os alunos em formulações dos alunos. E há um projeto brilhante feito, não sei se a Alessandra está aqui na audiência. A Alessandra Lessinger foi minha aluna e ela fez o projeto do Centro Metropolitano, do novo Centro Metropolitano, que fica entre Samambaia, Taguatinga e Ceilândia, né? Claro, para nossa infelicidade, o que está lá e o que se prevê é completamente diferente do projeto que ela realizou. Então, era um projeto de alta densidade
E o que é interessante nesses projetos é exatamente a descentralização dos empregos, que, claro, vai minorar, pelo menos minorar um pouco o problema da hipertrofia, não é, dos empregos no plano piloto de Brasília. Né? Mas, enfim, o diabo é que a gente tem uma oportunidade perdida, depois de outra oportunidade perdida, depois de outra oportunidade perdida. Parece que a história de Brasília é isso. Samambaia, por exemplo, que fica ao longo da linha de metrô, né? A ideia era levar 70 mil empregos para Samambaia. Furou completamente. Furou completamente. Então, você na verdade, tem enunciados grandiloquentes que, na verdade, que, no final das contas, não se realizam. E o contrário. Quer dizer, não é, no plano piloto, não é trazer mais empregos, é reprimir ao máximo a proliferação de empregos. A gente sabe que isso não é ilusório, isso é errado. Quer dizer, os empregos terão que crescer, eventualmente ainda no plano piloto, enfim, dada a natureza, a estrutura da cidade, necessidades que não são contestáveis. Porém, o que a gente pode e deve fazer é isso que você estava dizendo, é trazer mais habitantes, porque com isso você vai reequilibrar a relação em trabalho-moradia. Né? A gente fez algumas simulações, por exemplo, em alguns bairros, como no bairro Noroeste, para os que não sabem, um bairro de expansão do Plano Piloto de Brasília, que fica a oeste da Asa Norte, né? E similar ao Sudoeste. Nós fizemos uma simulação num esquema muito mais urbano, que é formal, naturalmente, na nossa linha, né? No qual caberiam 120 mil habitantes. Vê, metade da população atual da região do Plano Piloto, do bairro do Plano Piloto. 120 mil habitantes. Mas o que é que você tem lá? É o top do preço do metro quadrado construído no Brasil. No Brasil, não é em Brasília? Não, no Brasil. Preços acima dos preços do Leblon. Né? E nada da diversidade social que poderia ser atingida se nós tivéssemos um bairro com uma proposta de desenho na linha do que eu comentei com vocês. Enfim, emulando, não é imitando, mas, enfim, inspirado na Vila Planalto. E tem inúmeras outras coisas, só para dar mais um exemplo ainda mais controverso do que esse. Ao longo, dentro das asas do plano piloto, você falou no setor comercial sul, você está correto, não só no setor comercial sul, setor bancário, os setores bancários também, né? Não sei se continua, mas a torre inicial do edifício do Banco do Brasil estava vazia, sobrou um pedacinho de uma agência lá dentro, o resto estava vazio, porque o banco mudou inteiro para uma nova edificação. Mas, ao longo das asas residenciais na Avenida W3, por exemplo, por um cálculo muito simplório nosso, muito preliminar, pelo menos 20 mil habitantes a mais poderiam morar em edifícios reformados acima dos comércios e dos serviços. Né? E quando a gente bota essa coisa em númerozinhos, né, enfim, para a coisa ficar mais visível, palpável, clara, enfim, a gente vê nesses lances aí, 120 mil habitantes no Noroeste, mais 20 mil habitantes na W3, mais 100 mil habitantes no futuro bairro Oeste, que, de novo, se fala de um bairro para a classe média. Haja, de novo. Né? Mas quando a gente faz todas essas simulações e que a gente roda os aplicativos novamente e essas correlações, elas mudam significativamente. Ou seja, todo mundo sabe como é que a cidade pode mudar. Quem não quer, também sabe. E por isso é que eu estava falando naquela lá, né? A gente não pode ficar se lamuriando e ser ingênuo. Não! Os caras sabem. Os caras sabem. O fato é que nessas batalhas, né, felizmente algumas vencidas, outras perdidas, a gente não tem força política. E só para fechar mais um exemplo, né, da nossa inserção, da inserção nossa, da FAO, de vários de nós nos movimentos sociais, né? A Liz Andrade, por exemplo, uma querida colega, está profundamente imersa em trabalhos de extensão, aonde? Na estrutural, que eu mostrei para vocês. Né? E, no caso da W3, por exemplo, eu trabalhei junto com a Associação das Pousadas e Serviços Populares da W3, ajudando, colaborando com eles, no sentido de formular documentos
que mostravam a justeza da permanência daqueles serviços populares que a classe média quer expulsar para um setor de pousadas no fim do mundo, não é? Eu trabalhei junto com o pessoal da associação para mostrar a justeza da permanência dessas pousadas ali. Então, só para dar um exemplo da inserção nossa, enfim, dessa coisa toda, da inserção nossa, aonde? Na guerra dos lugares, cara. É uma guerra contínua, interminável, e o que a gente tem que fazer é isso, é procurar alianças para tentar emplacar alguma coisa melhor. Luís, penso que você está com a mão levantada, não sei se é de propósito ou se é incidente. Não, desculpe, eu esqueci de baixar a mão. Sem problema. Eu não sei se o Paulo Bica... Força. Estão me ouvindo? Sim, muito bem, Paulo Bica. Melhorei o meu sistema, Holanda? Está ótimo, você está um ás no espaço cibernético. Vamos em frente. Eu sei, apenas não vou acrescentar, evidentemente, nada de mais relevante, nem, enfim, do que tu disseste, apenas lembrando, dentro do que tu estás falando agora, que lá ainda no tempo que nós estávamos, estou me referindo a mim, não a ti, até porque estou te livrando disso, não é? No governo do Cristóvão, fizemos uma proposta, tinha o Beni, Bassu e tal, para um setor ali perto do Cruzeiro, onde tentávamos romper um pouco com esse zoneamento rígido, né, colocando o comércio nos térreos, enfim, e tal. Uma coisa, eu diria, nada, né, digamos, de relevante diante do que, de fato, precisa ser feito. E, mesmo assim, a TerraCap colocou, né, como tinha que fazê-lo, enquanto tal, para licitação e tal, e caiu, como se diz na linguagem burocrática, uma licitação vazia, porque nenhuma dos Paulo Otávios da vida se interessou por aquilo e deixaram bem claro que o modelo continuava sendo do zoneamento, sem miscigenação de atividades, de funções, ou seja, né, eram os maiores defensores do modernismo, muito mais do que nós. Né? E é que continua prevalecendo. Exato. Como a própria ideologia, eu diria, muito mais do que isso, né? Como aquilo que talvez melhore, e eles sabem melhores do que nós, tu acabaste de dizer, o que é bom e o que é ruim para eles. Claro. Né? E corresponde exatamente, né? É preciso que se diga, aquilo que o modernismo colocou teoricamente como sendo, vou usar a expressão entre aspas, o modelo da boa e da bela e da funcional cidade, enfim. Né? Eles absorveram muito isso. Essa falácia de que o modernismo se contrapunha aos interesses imobiliários, eu acho que Brasília, entre outras coisas, ajudou a mostrar que não há contraposição nenhuma entre aquilo, né? Enfim, como eu já disse, tu sabes, né? Eles conseguem, né? E eu acho que se adaptaram, né? Mais do que isso, né? Desenvolveram, né? Vide a Barra da Tijuca, essas coisas todas, né? Que estão aí mostrando, né? Que não há incompatibilidade entre os interesses, eu diria, os mais fortes do setor imobiliário e aquilo que o modernismo apresentava como forma moderna e contemporânea de viver, enfim. Só isso que eu queria dizer, reforçando o que tu dizes. Né? Qualquer, né, esforço, qualquer tentativa que se passa, e eu quase vou, entre aspas, me atrever a dizer isso, de romper com esse modelo que nasce com Brasília, tem, de parte do setor imobiliário, uma repulsa das mais fortes e as mais violentas. E acho que vocês viveram um pouco isso, como tu está dizendo, e continua se vivendo. Posso estar errado, mas acho que não. Era isso só. Beleza. Muito obrigado, Bica. Eu acho que você está certíssimo. E você sabe, uma das coisas, talvez a gente até já tenha conversado isso, uma das coisas que mais me irrita no discurso, quando se pretende fazer um discurso crítico em relação ao discurso dos grandes mestres pioneiros do movimento moderno,
é que eles não entendiam a cidade. Não, a cidade não é isso. A cidade é mais complexa do que isso. Vocês não estão entendendo a cidade. Eles estavam entendendo muito bem o que estavam querendo fazer. Sabe, a gente vira de ponta cabeça o argumento na direção do que você está colocando. Né? Não era por falta de compreensão, era pelo desejo de implantar um modelo que tinha uma lógica radicalmente diferente enfim, da configuração e da lógica social, socioespacial da cidade pré-moderna. E não foram delirantes que emplacaram. Conseguiram. Né? Conseguiram. Então, não havia nenhum delírio disso. Né? Não havia nenhuma leitura equivocada. Não, eles não entendem. O Corbusier não entendia a complexidade da cidade moderna. Olha, eu fico enlouquecido com esse tipo de discurso. Mas no livro No Urbanismo do Le Corbusier tem uma parte, né, que ele faz o cálculo de quanto os capitalistas do setor imobiliário ganhariam financeiramente construindo, no caso, se não me equivoco, o seu Plan Voisin. Ele calcula isso. Quantos metros quadrados, quanto renderia. Está lá, ele que escreveu, não fui eu que peguei da mão dele, nem coloquei dentro da cabeça. Então, mas era só isso. Beleza. São esses mitos, entre tantos, que se vão criando, né? Exatamente. Né? De que... Enfim, desculpa, tomei tempo demais. Não, mas estamos todos aqui juntos para derrubar esse diabo desses mitos, uma vez por todas, quem sabe? Só que os mitos, como tu sabe, têm raízes profundas, né? Muito profundas. Eles não são fáceis de serem derrotados. Né? Não. Um abraço aí, mas eu vou continuar te vendo. Abraço. Só vou desligar o alto-falante para não ficar, o microfone, para não ficar tentado a continuar. Beleza, Bica? Estamos a chegar à nossa hora, mas se alguém tiver mais uma pergunta para o Frederico, deixe-me percorrer todas as... Não, acho que não há mais nenhuma pergunta. Frederico, muito obrigado por esta magnífica apresentação, inspiradora. Muito obrigado. Obrigado a todos por se juntarem a nós e convido-os a fazerem novamente, na última semana de setembro, teremos uma apresentação da Teresa Mará Mendes. Como é hábito, enviaremos um e-mail e colocaremos o anúncio no Facebook para vos lembrar. Obrigado. Um grande abraço, Frederico. Muito obrigado. Um abraço para todos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Tchau. Beleza, abraço a todos. Tchau, um abraço.